Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa quarta aula do nosso curso do Word. E respondendo aqui a atividade da aula 3, nós temos quais são os tipos de algoritmos. Os tipos que nós temos são descrição narrativa, fluxograma e pseudocódigo. Eu mostrei bem detalhadamente lá na aula 3, né, como vocês puderam observar. Quem ainda não assistiu, volte lá para a aula 3, né? Inclusive para tentar responder essas questões aqui que eu coloquei para vocês. Então, quais as vantagens e desvantagens do algoritmo descrição narrativa? Como vocês puderam ver, o algoritmo descrição narrativa ele vai descrever realmente o passo a passo do que deve ser feito para chegar a uma determinada solução de problema. Então, se você tem, por exemplo, a média aritmética, o que é que eu devo fazer para chegar a uma média aritmética utilizando o algoritmo descrição narrativa? Eu vou ter passo 1, vou pegar as duas notas, caso seja uma média de duas notas. Passo 2, vou realizar a média aritmética das duas notas. Passo 3, eu vou ter o resultado da média aritmética das duas notas. Então perceba que eu estou sempre dizendo o passo a passo do que deve ser feito. Então, geralmente o algoritmo que a gente utiliza quando a gente está realmente engatinhando na lógica de programação, realmente na programação, ela é muito fácil de ser utilizada, mas tem algumas desvantagens. E uma delas é a possível ambiguidade dos dados. Porque se você não tiver cuidado, um determinado dado pode ter dois sentidos. Como eu mostrei lá no exemplo da porca, né? Que poderia ser porca animal ou a porca do parafuso. Quais as vantagens e desvantagens do fluxograma? O fluxograma, como eu mostrei na aula passada, é uma representação gráfica de um código, né? Então, a vantagem dela é que é bem simples de ser compreendida e a desvantagem é que você vai ter que saber o que significa cada elemento que vai ser utilizado. Quais as vantagens e desvantagens do pseudocódigo? O pseudocódigo ele tem a vantagem de ser bem semelhante a uma linguagem realmente de programação. Então, isso facilita a migração de um pseudocódigo para uma determinada linguagem de programação que você vai escolher. A desvantagem é que você precisa saber o que significa determinadas palavras que são utilizadas lá no pseudocódigo. Então, respondido aqui as questõezinhas que eu coloquei para vocês, vamos fazer uma breve revisão. Eu mostrei aqui os tipos de algoritmos, que são descrição narrativa, fluxograma, pseudocódigo. Inclusive, nós vimos que ele também pode ser chamado de português estruturado ou Portugal. Aqui nós falamos um pouco mais sobre a descrição narrativa, né? É bem parecido com o jeito que a gente fala, por isso se torna uma dos primeiros contatos, né, com o algoritmo para quem está aprendendo. Aqui eu mostrei um exemplo da média aritmética utilizando o algoritmo descrição narrativa, né? Percebam que tem passo 1, passo 2, passo 3. Outro exemplo aqui mostrando que pode haver ambiguidade dos dados, como é o caso aqui, ó, da palavra porca. Quando a gente vai construir um algoritmo, ele deve ser claro e preciso. Não pode ter ambiguidade dos dados, tá certo, gente? Então aqui, ó, eu mostrei a vantagem e a desvantagem, né? Que eu já mencionei para vocês. Aqui é o novo tipo de algoritmo, que seria o fluxograma. Falei um pouquinho mais aprofundado aqui, né, do fluxograma. Ele como eu falei para vocês, é fácil de ser compreendido, mas você vai ter que entender cada elemento daquele que está sendo utilizado para poder realmente fazer o seu próprio fluxograma. Mostrei alguns elementos que podem ser utilizados. Um exemplo de utilização aqui foi o da média aritmética, né? Um fluxograma da média aritmética das notas de um aluno. Aqui é um outro tipo de fluxograma. A diferença do anterior para agora é só porque
aqui está tendo um comando de decisão, está tendo uma verificação da média para saber se o aluno foi aprovado ou não. E também teve o pseudocódigo, né, que a gente viu que pode ser chamado de português estruturado ou Portugal. A gente viu que é semelhante aos programas que realmente são escritos, mas ele também possui regras pré-definidas e você tem que aprender para poder utilizá-lo. Aqui nós temos um exemplo que eu mostrei para vocês, que seria a multiplicação de dois números. Aqui a média aritmética de duas notas. Inclusive, você aí de casa, você pode refazer esses exemplos aqui que eu estou mostrando para vocês, para que vocês possam aprender melhor. Mostrei realmente as vantagens e desvantagens. E o que nós vamos aprender hoje? Nós vamos ver tipos de dados. E quais são esses tipos de dados? São um conjunto de objetos que têm em comum o mesmo comportamento diante de um conjunto definido de operações. Então, os mais utilizados nós temos o numérico, que vai se dividir entre inteiro e real, que já já a gente vai ver um pouquinho mais aprofundado com exemplos do que é inteiro e real. Temos o tipo de dado lógico e também o literal ou caractere. Tipo inteiro. Ele vai ser um número que pode ser positivo ou negativo e que não possui casas decimais. Como exemplo, eu trouxe aqui para vocês o número 15 e o 35. Já o tipo real, ele também pode ser positivo e negativo, mas a diferença desse para o anterior, que é o inteiro, é que este daqui possui casas decimais. E ele segue a notação inglesa, onde ele possui um ponto no lugar da vírgula. Como, por exemplo, nós temos 3.2 e menos 19.52. Então, nós temos o tipo caractere, que ele é conhecido como alfanumérico, string, literal, cadeia. Ele é formado por caractere ou uma cadeia de caracteres. Também temos uma sequência de caracteres que deve ser indicada entre aspas. E esses caracteres podem ser letras maiúsculas, minúsculas e números que, no caso aqui desses números, são os que não podem ser usados para cálculos. E também temos os caracteres especiais, como por exemplo, o arroba. Então aqui nós temos exemplos desse tipo de dado. Como vocês podem ver, está entre aspas o nome programação, o número 7 e o 034 também, porque eles são caracteres. Tipos lógicos são o tipo chamado booleano. Também pode ser chamado de booleano também por causa da álgebra de Boole. Então, esse tipo de dado vai ter um valor verdadeiro ou falso, né? Sendo que esse tipo de dado poderá representar apenas um dos dois valores. Tá certo? Então, ele vai poder retornar apenas o valor verdadeiro ou o valor falso. E aqui eu tenho mais uma atividade para fixar o conhecimento adquirido na aula de hoje, onde na primeira questão temos quais são os tipos de dados que podemos ter e a segunda questão, qual a diferença entre os tipos de dados citados na aula. Certo, gente? Eu quero que vocês façam essa atividade aqui. Na próxima aula eu vou responder e vai ter assunto novo para vocês. E a gente vai começar a ver a parte mais prática lá no nosso Visual G, tá certo? Então, resumindo aqui a nossa aula, nós acabamos de aprender sobre tipos de dados, onde podemos ter o tipo de dado inteiro, real, caractere, booleano, né? Cada um desses tipos possui uma característica própria. E por hoje é só. E até a próxima aula.